Boa noite, tudo bem com vocês? Ótimo, então vamos dar continuidade. Nós vamos para a segunda parte da formação e qualidade da imagem radiológica, que é muito importante. Por que eu falo que é muito importante? Poucos profissionais, pouquíssimos profissionais que estão trabalhando hoje sabem muito bem o que representa a grandeza miliamperagem, quilovoltagem na formação da imagem. Muitos se atentam só a números. Quanto que eu preciso de quilovolt para fazer uma determinada radiografia? Eu não quero isso de vocês. Eu quero que cada um saiba a responsabilidade de cada grandeza que nós vamos começar a falar na formação da imagem, para que tenha uma imagem de qualidade. Fazer uma radiografia é como educar o filho. O difícil não é fazer o filho, o difícil é criar o filho. É saber até que ponto você dá a corda, até que ponto você puxa a corda. Fazer uma radiografia é o seguinte: a minha seleção de fatores, naquela mesa de comando que nós vimos na aula anterior, tem que ser de uma forma tão satisfatória que eu não tenho uma imagem nem muito enegrecida, com alta exposição, e nem uma radiografia clara, com baixa exposição. Tem que ser fatores radiológicos condizentes que me dão um bom controle de qualidade de imagem. Tem que ser compatível. A finalidade de você fazer uma radiografia é o quê? Fornecer o diagnóstico. E nenhuma das duas foram capazes de fornecer um diagnóstico para o médico solicitante. Voltando para o equipamento de raio-x. A primeira parte é a cúpula, ou seja, a carcaça aonde está inserido o tubo de raio-x. O tubo de raio-x está aqui dentro. A ampola de raio-x está aqui dentro. É o invólucro metálico, certo? Duplo, ele é aço e chumbo. É um revestimento de chumbo para que o feixe de radiação não saia para todas as direções. E dentro desse invólucro é colocado o tubo de raio-x imerso em óleo. Isso tudo é repleto, preenchido de óleo. A função do óleo é resfriar, porque a caloria que chega o anodo e o catodo quando eu emito radiação é uma coisa quase que absurda. É quase 3.000 graus. O feixe de radiação gerado, quando os elétrons se chocam, que formam o feixe de radiação, a blindagem desse cabeçote tem que ser de uma forma íntegra, que nenhum feixe de radiação pode passar pela blindagem dele. Então aqui está tendo uma radiação de fuga aqui. Isso é prejudicial a quem? Ao paciente? Mas o paciente é esporádico, ele vai ali e você não sabe o dia que esse paciente vai voltar. Agora você está dentro desse recinto manipulando isso dia a dia. Então testes são feitos anualmente. Esses testes estão preconizados na portaria 453, que vão certificar a integridade dessa blindagem. Às vezes o aparelho é recondicionado, trocou a ampola, e depois que houve a troca da ampola, começou a acontecer isso. Então esse teste é feito anual ou após qualquer tipo de reparo que envolva o cabeçote de um equipamento. Todo o fenômeno acontece aqui. O tubo de raio-x está aqui. O tubo de raio-x é colocado dentro do cabeçote. O cabeçote está aqui, certo? Então aqui dentro, esse tubo de raio-x envolto em óleo. Mas esse óleo é um óleo para evitar que a temperatura interna se exteriorize, para resfriar essa ampola de raio-x. É claro que os tubos de raio-x
são de vários tamanhos. Esse aqui é um aparelho de raio-x convencional, pode ser utilizado para tomografia também. Esse aqui de um aparelho de menor potência, um aparelho transportável, esse aqui de mamografia. Então tem vários tipos de ampola e tem para diversos gostos, diversos preços, diversos bolsos. Então a ampola de raio-x ou tubo de raio-x é isso aí. Dentro de um cabeçote, dentro de uma cúpula, ele está aqui dentro. E mais de um lado você tem um anodo, do outro lado o cátodo, para que o feixe de radiação seja gerado e criado aí. É uma estrutura de vidro. Esse vidro é resistente ao calor e à pressão, porque o seu interior é a vácuo, certo? Localiza-se internamente a estrutura do cabeçote. O cabeçote é uma estrutura de ferro, chumbo e alumínio. E por que a vácuo? O oxigênio, ele é combustível. Isso aqui chega a quase 3.000 graus. Então o risco de explosão seria catastrófico. Além de tudo, os elétrons têm que caminhar livremente, sem obstáculo nenhum. Então ele é a vácuo, então não tem nenhuma molécula de oxigênio para que os elétrons sejam interferidos na sua trajetória. Ampola de raio-x. Atinge a temperatura que eu falei aqui. Uma coisa absurda, certo? Não é pouco calor, não é muito calor. O calor é recorrente aqui. Se eu trabalho sempre com alto valor de MA, eu vou ter um aquecimento muito importante no interior da ampola. Exposições sequenciais. Eu disparo, passo um pouquinho, disparo novamente. Então, quer dizer, eu tenho que dar um intervalo entre uma exposição e outra. Uma alta quilovoltagem, elétrons muito acelerados vão se chocar no anodo com muita intensidade e vai fazer que aumente a temperatura. A miliamperagem alta vai fazer o quê? Que eu tenho uma nuvem eletrônica muito alta, muitos elétrons que vão se chocar e vão aquecer o anodo. Então, para suportar essa temperatura, esse material tem que ser resistente. Esse material é de tungstênio, que tem um ponto de fusão acima disso aqui. Então ele suporta muito bem essa enorme caloria aqui. Aquela caloria de quase 3.000 graus, eu preciso de uma estrutura que troque o calor, que não deixe que essa caloria extrema danifique o aparelho. Então essa ampola é dentro do cabeçote, mergulhada em um óleo isolante. O que gera calor? Nós já falamos: KV, MA, tempo de exposição, o tipo de gerador e a quantidade de exposições. Um aparelho tipo de um pronto-socorro, a ampola aquece muito mais, certo? E vai chegar num certo ponto, a temperatura chega a um ponto que o aparelho trava, o aparelho bloqueia, justamente a proteção dele. Ele tem uma válvula termostática para isso. Nós já falamos o porquê que o tubo de raio-x é a vácuo, né? Arcos voltaicos ou uma descarga elétrica muito alta com o aumento da temperatura poderiam fazer que isso se saísse, exteriorizasse para fora do cabeçote. Ia ser um prejuízo muito grande para ambas as partes, para o paciente, para você, para o serviço. E toda ampola de raio-x tem um componente: de um lado é o cátodo, do lado anodo. Os elétrons vão se chocar numa área anódica que é chamada de ponto focal, ou aonde os elétrons se chocam no anodo. Então, voltando à ampola,
Tem um vidro, tem um cátodo, tem um anodo, o vidro, e tem uma estrutura que se chama-se rotor. Esse rotor é para fazer que o o anodo gire, ele é giratório. Para que ele gire, eu preciso dessa estrutura que se chama-se rotor. Ele é repleto de rolamentos, e esses rolamentos fazem que o anodo gire. O cátodo é um componente que chama-se copo focalizador ou capa focalizadora, certo? Esse copo focalizador tem duas repartições, onde estão inseridos um filamento maior e um filamento menor. Esse copo focalizador tem carga negativa, justamente para que os elétrons que vão ser liberados desses filamentos se concentrem e não se dispersem, fiquem na periferia, na órbita desses filamentos. Por que um maior que o outro? Nós vamos explicar. Quando você escolhe a miliamperagem que você quer radiografar, você quer utilizar, então você tem uma gama de miliamperes. Uma miliamperagem alta e uma miliamperagem baixa. Quando você utiliza a miliamperagem alta, a quantidade de corrente que você escolheu vai percorrer esse filamento maior. Quando você escolhe uma miliamperagem baixa, essa quantidade de miliampere vai percorrer o filamento menor. Quando a corrente passa pelos filamentos, vai fazer que o encanamento sofra um efeito térmico. Mas não é um efeito térmicozinho, um calorzinho, não. Um calor chega a 2000 graus. E isso faz que os elétrons da camada mais externa dos átomos que compõem essa estrutura sejam liberados. E eles ficam nessa periferia aqui. Então, se o cátodo é maior, se o filamento é maior, se a energia que passa aqui é maior, a nuvem eletrônica é proporcional a isso. Então, a nuvem eletrônica é maior. Se a miliamperagem é mais baixa, vai percorrer esse filamento. A nuvem eletrônica é proporcional a essa caloria, que é do tamanho desse filamento, que é proporcional também à miliamperagem baixa. Então, a nuvem eletrônica menor. Quem controla a temperatura desse filamento que está inserido no cátodo é o ajuste da corrente elétrica. Corrente elétrica é MA, miliamperagem. É eu que determino qual dos filamentos que vai receber a miliamperagem. Então, se eu coloquei uma miliamperagem muito alta, é o filamento grosso, um filamento maior, que vai receber essa intensidade e vai liberar mais elétrons. Se é o filamento menor, porque a miliamperagem é mais baixa, então vai ser o filamento pequenininho, o foco fino. Miliampere quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando com a milésima parte de um ampere. Para que aconteça isso, o aparelho tem um transformador. Um transformador de baixa tensão. Baixa tensão, vamos te mostrar um desenho esquemático como é que funciona um transformador. Eu tenho um núcleo de ferro. Em uma espira primária, eu tenho um enrolamento em várias espiras. Então está entrando nesse transformador, está entrando amperagem. No eixo paralelo, eu tenho um enrolamento secundário com poucas espiras. Se eu estou
com muita speed porque estou recebendo muita energia. O que vai sair vai ser pouca energia, vai ser miliampere. Então esse é um transformador de baixa tensão. Ele que dá a quantidade de miliampere que vai aquecer o filamento e consequentemente que vai liberar elétrons. Mas que não haja nenhuma interferência, o equipamento tem um autotransformador, ou seja, um retificador de linha, que mantendo a estabilidade da corrente elétrica, que miliamperagem é corrente. Então essa corrente do tubo, da miliamperagem, é capaz de quê? Ela vai agir completamente no filamento, vai encandecer esse filamento. A miliamperagem está muito ela que vai determinar qual vai ser o tamanho do filamento que vai ficar encandecido. E automaticamente que vai gerar o tamanho do ponto focal, aonde esses elétrons vão se chocar. E o importante é que uma miliamperagem mais baixa vai me dar um ponto focal menor, que vai me dar uma qualidade de imagem superior. Isso que é importante na miliamperagem. Então a miliamperagem é um fator determinante na qualidade de imagem. Desculpa que passou aqui. Então, quando você seleciona a miliamperagem, você sabe que aquele filamento vai receber aquela miliamperagem. O filamento, nós já mostramos o desenho, tem uma forma helicoidal, tem esse tamanho, chega a essa temperatura e os elétrons sofrem um efeito termo-iônico. Térmico porque aquece, iônico porque perde elétrons. E os tubos possuem dois filamentos, um fino e um grosso. O filamento fino vai me dar uma imagem de mais qualidade e o filamento grosso uma imagem de menor qualidade. Então isso nós já falamos, né? Como é que é o funcionamento. O que é miliamperagem? A miliamperagem é a corrente que vai percorrer o filamento. Então ele é responsável pela quantidade de elétrons liberados. Essa quantidade de elétrons liberados que vai formar o feixe de radiação. Então você concorda comigo? Quanto mais elétrons, mais quantidade de radiação. Menos elétrons, menos quantidade de radiação. Então se eu estou determinando o tamanho da nuvem eletrônica pela miliamperagem, eu posso afirmar que a miliamperagem é responsável pela quantidade de radiação, porque ele é responsável pela quantidade de elétrons. Se é responsável pela quantidade de elétrons, muitos elétrons, muita radiação. Poucos elétrons, pouca radiação. Maior quantidade de radiação, uma corrente do tubo mais elevada, uma miliamperagem mais alta, vai gerar o quê? Mais quantidade de radiação, chegando até o receptor de imagem, vai enegrecer mais a minha imagem. Então, o MA é responsável pelo enegrecimento do meu receptor de imagem. Então eu tenho aqui, ó, o amperímetro marcando que eu estou com baixa miliamperagem. Olha a quantidade de fótons de raio-x. Poucos. Quando eu aumento a miliamperagem, olha a quantidade de fótons de raio-x. Muito mais elevados.
Eu tenho que saber como selecionar o meu MA. Toda vez que eu trabalhar com um MA mais baixo, MA de 100, meu tempo de exposição vai estar um pouco mais alto para mim conseguir 12 ms. Que MA vezes tempo é igual MAS. Às vezes eu quero obter os mesmos 12 ms. Eu quero que o meu produto seja 12 ms. Eu quero que eu gere um feixe de radiação de 12 ms. Mas esse tempo de exposição às vezes está alto. Meu paciente ele não consegue permanecer imóvel durante esse tempo. Então o que eu faço? Aumento a miliamperagem e diminuo o meu tempo de exposição. Então eu passei para MA de 400 e 3 centésimos de segundo. Vou ter os mesmos 12 MAS que eu tinha aqui. Então a seleção do MA, ou alto ou baixo também, eu não posso pensar só em detalhe, em qualidade de imagem. Eu sei que esse aqui me dá muito mais detalhe, mas em compensação meu tempo de exposição é mais alto e nem todos os pacientes vão suportar. Então eu tenho que saber medir isso aqui para me ter qualidade de imagem. A nuvem eletrônica ela vai se chocar contra uma área alvo que pertence ao anudo, que nós vamos entrar nele daqui a pouco. Mas tem testes que são feitos para determinar o tamanho desse ponto focal, certo? Então eu tenho testes que são feitos que determinam que meu ponto focal está desse tamanho aqui, que a minha qualidade de imagem, quando eu radiografo uma estrutura, essa minha qualidade de imagem dessa região, eu consiga visualizar 22 detalhes que estão nesta estrutura aqui. Então isso é certificação da qualidade da minha imagem, que é feito periodicamente. Então os testes para certificar o tamanho do meu ponto focal, a qualidade do meu feixe de radiação é importante, para que eu tenha ciência que aquele número X de miliampere que eu coloquei seja capaz de me dar um ponto focal condizente para que eu tenha muita qualidade de imagem. E os testes são feitos, não é responsabilidade do técnico de radiologia, isso é responsabilidade do tecnólogo. Eu estou falando com vocês que isso é importante, vocês terem ciência que no aparelho de mamografia, a variação do tamanho do ponto focal é bem inferior ao tamanho de um raio-x convencional. Mas isso é importante vocês saberem. Lógico que os testes não serão profissionais técnicos de radiologia que farão, serão os tecnólogos. O importante é que o tamanho do ponto focal vai me proporcionar maior ou menor qualidade de imagem. Se eu tenho uma área alvo, a área onde os elétrons vão se chocar, maior, olha o tamanho dessa e olha o tamanho dessa aqui. A imagem formada por essa área alvo maior, eu tenho maior penumbra geométrica, eu tenho mais distorção de imagem, eu tenho perda de detalhe. Agora, quando meus elétrons se chocam numa área alvo menor, proporcional ao filamento emissor, proporcional ao tamanho da nuvem eletrônica, eu vou ter um feixe de radiação capaz de me dar uma imagem com menor penumbra geométrica. Menor penumbra geométrica é mais qualidade, mais nitidez de imagem. E vocês estão vendo que ele está encandecido aqui. É porque o vídeo não quer movimentar. Mas o encandecimento do filamento é quando o filamento é percorrido pela miliamperagem. Então o filamento, quando é percorrido pela miliamperagem, ele
fica totalmente encandecido, igual vocês estão vendo aqui. A área-alvo, onde os elétrons vão se chocar, pode ser de tungstênio, no raio-x convencional, pode ser de molibdênio ou ródio, nos mamógrafos. Tanto um quanto o outro são placas de tungstênio, ou de molibdênio ou de ródio, incorporadas a um bloco de cobre. Por que o cobre? Porque o cobre dissipa melhor o calor. Esses materiais não são bons condutores de calor, e o cobre sim. Então eu consigo dissipar melhor o calor. Quanto maior o número atômico, mais eficiente é a produção do meu feixe de radiação. O anodo que vai receber esses elétrons, ele é giratório. Ele gira para quê? Para que o calor se dissipe, para que ele resfrie e para que a durabilidade dele aumente, para que os elétrons se choquem em cada exposição, se choquem numa área diferente, por ele estar em grande rotação. Claro que com o passar do tempo ele vai se deteriorando, ele vai ficando poroso e pode até rachar. É o caso desse anodo aqui. A vaporização do tungstênio acontece com o passar do tempo e vai acontecendo uma metalização da parede de revestimento da ampola. A própria ampola passa a ser um obstáculo para o meu feixe de radiação gerado. O anodo tem uma ligeira inclinação, então você possui um ângulo anódico, certo? Isso é importante, porque quanto menor for o ângulo, mais qualidade de imagem eu tenho. Então tudo que nós falamos acontece aqui. Os elétrons vão se acelerar e vão se chocar aqui. Quando a perda repentina dessa energia cinética é transformada em raio-x. Então tudo acontece no anodo. A caloria maior acontece no anodo. Então a resistência do anodo tem que ser uma coisa satisfatória. Por isso que ele é de tungstênio. A gente precisa de um feixe de radiação gerado em um ponto focal que me dê maior qualidade de imagem. Então eu tenho uma área-alvo que se chama-se ponto focal real, que é onde os elétrons se chocam, e tem um ponto focal efetivo, que é ele que vai formar a imagem radiológica. Então é esse tamanho aqui, ó, que são os testes que são feitos, certo? Para mim certificar o tamanho dessa área alvo. Aqui é onde os elétrons se chocaram. Quanto menor for o ângulo, mais qualidade de imagem eu tenho. Quanto maior for o ângulo, menor é a qualidade da minha imagem. Porque aqui eu tenho um ponto focal maior e aqui um ponto focal menor. Mas pensando o seguinte, esse aqui vai deteriorar muito mais o meu tubo de raio-x. A vida útil do meu tubo de raio-x diminui. Então não são todos os exames que eu posso trabalhar com miliamperagem baixa. Quando trabalhar com foco fino? Sempre que eu trabalho com baixo miliampere. Quando trabalhar com foco grosso? Quando eu trabalho com MA mais alto. Então, pacientes que requer mais detalhe, aquela estrutura que requer mais detalhe, eu trabalho com foco fino. Sei que eu estou desgastando mais meu equipamento, mas mesmo assim eu trabalho com foco fino. Pacientes que não podem ficar imóveis, eu trabalho com foco grosso, porque eu vou aumentar o meu tempo o meu MA, mas vou diminuir o meu tempo de exposição. Com isso eu vou conseguir ter o mesmo produto. Então a trabalhar com MA mais baixo ou MA mais alto depende do tipo de paciente, o tipo de exame
Então não é uma receita de bolo, não é aquilo que você entra na Ana Maria Braga e faz que vai dar certo. É no dia a dia, mas você tem que saber a responsabilidade da miliamperagem baixa, da miliamperagem alta, na formação da sua imagem e na consistência da nuvem eletrônica no interior do tubo de raio-x. Aquela área-alvo de tungstênio, que tem um número atômico elevado, é ideal para exames convencionais, que é um feixe de radiação criado por frenagem ou de frenamento, que nós já falamos. Quando eu quero fazer uma mamografia, eu quero uma qualidade de imagem muito boa, muito superior, eu trabalho com a área-alvo de molibdênio ou de ródio, que tem um número atômico bem mais baixo do que o tungstênio. Isso vai me dar um feixe de radiação condizente com o tipo de estrutura que eu quero radiografar, que é a mama, porque esse feixe de radiação é gerado de forma característica. Característica quem? A estrutura que é formado o ponto focal. Nem todo feixe de radiação criado vai ser capaz de produzir imagem. Porque o meu feixe de radiação ele é heterogêneo em relação à energia. Então, por ele não ser heterogêneo, eu vou ter feixe de radiação gerado no interior da ampola de raio-x que não vai chegar até o meu receptor de imagem. Ele vai ser absorvido pelo meu paciente. E isso eu vou fazer o quê? Que meu paciente receba mais energia. Então, na saída do tubo de raio-x, na saída do cabeçote, é colocado uma estrutura, chama-se filtro. É uma estrutura de alumínio, aonde o feixe de radiação que tem pouca energia vai ser retido por ele. Então essa filtração é do aparelho. Todo aparelho de raio-x tem esse tipo de dispositivo. Então eu tenho dois tipos de filtro. Tem um filtro inerente, que é aquele que faz parte do feixe de radiação, que faz parte da formação. Então o feixe de radiação vai ser gerado no anodo. A primeira resistência que o meu feixe de radiação vai encontrar é o vidro. É o vidro que reveste a ampola. Então é o primeiro obstáculo. Então esse filtro ele é inerente, ele faz parte do equipamento. Outra coisa que meu feixe de radiação vai encontrar é o óleo, que reveste a ampola entre a parede interna do cabeçote e a ampola. Então ele vai encontrar uma certa resistência. Então o vidro do tubo e o óleo são filtros inerentes. O filtro adicional é aquela placazinha de alumínio que é colocada, que é do tipo fixo, com uma filtração de 2 milímetros, ou seja, a espessura de alumínio equivale a 2 milímetros dele. Então esse é o filtro adicional que é colocado aqui, para que o feixe de radiação de pouca energia seja absorvido por ele. Testes serão feitos para determinar o meu ponto focal. Esses testes estão prescritos na portaria 453. Vocês têm um trabalho para fazer sobre a periodicidade desses testes, certo? Esses testes são feitos por um tecnólogo, por um físico, não é por vocês, mas vocês vão colaborar na elaboração desse teste. Então, suponhamos, você está trabalhando e chega alguém para fazer o teste. Você nunca viu, então você vai ficar chupando dedo, você tem que fazer, tem que ajudar. Com o passar do tempo, o anodo pode sofrer as consequências da utilização. Isso é normal acontecer. A capacidade de rolagem vai sendo diminuída, então os elétrons vão se chocando sempre na mesma área. Com o passar do tempo, ele vai se deteriorando, ele vai rachando e tem que trocar. Mas você não troca só o anodo, você troca a ampola por um todo, inteira.
Grato pela atenção. Breve nós voltaremos, certo? Dando continuidade à formação e geração da radiação e formação da imagem. Muito obrigado. Foi um prazer. Tudo de bom para vocês. E cuidem-se, previnam-se, continuem lavando as mãos sempre. Um abraço. Fiquem com Deus.